Irmãos.com. Olá, pessoas! Podcastirmãos.com literário entrando no ar. Eu sou o Paulinho, estou aqui com o Tan, que de pescador só tem as histórias. Olha aí! Oi, essa foi boa. E é um bom contador de história, hein, Tan? Verdade. E é verdade que eu odeio pescar. Olá, eu sou o Tan e eu estou aqui com a Carol. E Carol, os peixes são seus amigos também, não? Só quando eles estão na minha barriguinha. Amigos no prato, né? Exatamente. Inclusive saudade de comer um peixinho, mas tá bom. Eu sou a Carol Simão e eu tô aqui com a Paulinha, que é a nossa marinheira de primeira viagem. Seja bem-vinda, Paulinha. Boa! Oh, muito bom. Obrigada, que bonitinho. Eu sou a Paulinha e estou aqui com a Dri. E Dri, você teria coragem de comer peixe cru sem um salzinho, limão ou shoyu? Nossa, é verdade. Cara, essa hora deu um rançozinho, né? Sim, é verdade. Olha, gente, eu acho que eu seria igual o Sam. Eu levaria uma caixinha de tempero. Ah, pra quem conhece aí o universo de Senhor dos Anéis vai entender. Não, inclusive na história ele se lamenta de não ter levado, né? É verdade, ele fala, devia ter trazido um salzinho. Um limão. E se lamenta também de não ter pego a água, colocado pra secar a água no barco. Nossa, verdade. Genial. É o pescador noob, né? Fala a É, verdade. primeira viagem dele também, só pode, né? E eu sou a Adriana e eu estou aqui com o Paulinho. E olha só, gente, eu fisguei esse peixão, hein? Aí sim. E esse nem lutou, né? Igual o da história, né? Esse foi facinho. Não lutou, não teve tubarão que quis comer também. Não, tava de boa, tava lá, disponível. Pulou dentro do barco, né, Paulinho? É isso? É, pulei dentro, não precisava nem de linha, nem nada. E nós estamos aqui para mais um literário em parceria com o Clube Ictus para falar desse livrão que nós tivemos 5 semanas para ler nesse mês. Mas é porque a gente casou com o literário seguinte também, Exato, né, a gente meu já amigo? começou os livros do próximo literário para compensar essa folga maior de dias que a gente teve para ler esse livro, porque se trata do livro O Velho e o Mar, de Ernest Hemingway. Eu não fiz a retrospectiva para buscar, mas a gente leu muitos livros de novelistas, digamos assim, ingleses, né? Mas do outro lado do oceano eu não lembro da gente ter explorado tanto assim. Então foi interessante conhecer um autor americano, né? Estadunidense, que eu já tinha ouvido falar e ser referenciado em filmes que a gente já conhecia, mas nunca tinha lido um livro. Então vamos falar da nossa experiência de leitura de O Velho e o Mar, de Ernest Hemingway, no literário desse Olha, mês. eu confesso que eu só conheço o Hemingway, só tinha ouvido falar do nome dele, quando a gente viu um filme com o Owen, né? O Owen Wilson. Meia-Noite Não, em Paris. É, sei, Meia-Noite em Paris. É lindo esse filme. Que ele tá num bar e tal, ali, com a manhãzada, com as bebidas. E a única referência que eu sei do Hemingway era... De acordo com o filme, ele era mulherengo, né? E acho que era mesmo, né? No prefácio a gente falou bastante sobre isso, né? Pra cada amante que ele arranjava, ele contava uma história, entendeu? Então, por isso que ele se tornou um autor assim célebre, entendeu? Uau. As histórias de pescador, né? Tem isso, né? É o Jack Sparrow da literatura, né? Muito bem, gente. Tivemos a experiência de ler O Velho e o Mar neste mês. Na verdade, assim, eu e a Adri temos que confessar que ler mesmo nós não lemos, né? Nós ouvi-lemos. Não foi porque a gente não quis. Não foi por falta de espaço. Eu audioli agora, ó. É estranho isso, cara. Eu até prefiro ler, inclusive. Não, foi por falta de orçamento para comprar no Kindle, que não estava muito barato, né? Barato. Mas ele estava disponível em áudio e nós ouvimos o livro. E eu já vou dizer que a experiência não foi tão agradável quanto outras leituras que tivemos, porque eu acho que esse é um livro de pegar, de poder curtir as palavras mesmo, sabe? De não ser simplesmente alguém lendo para você, porque eu acho que é uma experiência introspectiva.
de você poder reler alguns parágrafos e sentir, imergir mais na história, sabe? Sim, porque, por exemplo, eu li a trilogia cósmica, o último, né, Fortaleza Medonha, e eu audioli também. Então, alguns trechos eu li antes de dormir e outros trechos eu li enquanto eu caminhava. E pra mim foi, assim, fluiu super bem, os dois, tanto a leitura quanto a audioleitura. Porque se trata de uma história corrida, né, Sim, que você vai vai. de etapas em etapas e tal. Só que eu tentei fazer uma caminhada pra audioler e não rolou. Não rolou, não deu, eu me perdia. E a hora que o começo é história e tal, não tem muitas metáforas, né, muitas conversas e tal, mas mesmo assim eu já me perdi um pouco ali. A hora que ele começou a falar do Nix e não sei o que, eu falei, não, eu acho que eu tenho que estar mais reclusa. E aí todos os dias, no horário da siesta aqui da Espanha, que é o horário mais silencioso que tem, mais silencioso até que é a noite, aí eu entrava no quarto, apagava as luzes e colocava o áudio pra ouvir, pra entrar na história mesmo. Só foi dessa forma. Mas as duas formas que eu encontrei pra audioler não foram boas. A primeira, um cara lia muito mal. Não que ele lia mal, ele lia... É que são leituras... Não, na verdade, tem uma opção amadora no YouTube, que você vê que é uma pessoa que fez a boa vontade de gravar o livro pra gente. Mas assim, não tem tanta entonação na voz, fica uma coisa bem plana, assim, sabe? Português. E aí a outra leitura, que foi a que eu escolhi pelo Spotify, o cara tem a voz muito grave, sabe? Aí é mais profissional, é a voz de um cara que eu já reconheci de dublagem, eu acho que é um cara que já fez outros trabalhos, assim, Ele lê muito bem, assim, muito bom, mas a voz dele é muito grave. E aí foi Aí a gente essa sentiu, acho que foi a primeira vez que eu senti falta mesmo, assim, de ter o livro na mão, sabe? Talvez. Mas a história, né? Sim, a história tava lá e a experiência, assim, enquanto eu ouvia, e eu ouvia caminhando, né? Enquanto eu ouvia, eu ficava tentando imaginar no livro aquela história, sabe? Falei, deve estar assim, mais ou menos, no livro. Deve estar nessa página agora, sabe? E é um livro sem capítulos, né? É uma história corrida do começo ao fim. Até tem uma discussão, né? Se é um conto estendido, né? Um conto maior ou um livro pequeno, né? Porque ele tá bem eu acho que é um conto. na transição. Na edição que eu tenho impressa aqui são 124 páginas. Lembrando que ainda tem um prefácio que fala sobre o autor e o livro em si, os prêmios que ganhou e tal. O livro mesmo começa na página 12. Então, praticamente 100 páginas, 110 páginas. E eu já não sou muito fã de audiolivro, né? Vocês sabem. Mas desconsiderando, ou que seja, considerando isso, eu odiaria ter a experiência desse livro no audiolivro. E super entendo vocês. Porque é exatamente isso. É aquele livro que não tem que ter ninguém perto de você. Super introspectivo. E é um negócio que faz você pensar muito na vida. E como faz você pensar muito na vida, quando você tá com papel na frente, você para pra pensar. No áudio você dá pausa. Exato. Inclusive, assim, quando eu terminei de ler o livro, no começo eu já falei, olha essa trampa aí, ó a armadilha. Eu achava que fosse uma aventura do velho com o menino que ia pescar, e aí eu achava que o velho ia ensinar a vida pra ele, pro menino, não sei o que tem. Eu achava que fosse essa aventura. Daí não é. Aí, de repente, o velho vai pescar sozinho. O menino ficou. Vai pra outro barco. É o velho e o mar, não é o velho e o menino. Não é o velho. Isso é verdade. Não, e tem inclusive uma coisa que é assim, confessando nossas falhas, né? Eu tava ouvindo e tal, e assim, por algum momento eu desconectei da história e eu não percebi que o menino tinha ficado. Eu achava que o menino tinha ido junto com ele. Então, assim, no começo da história no mar, eu tava assim, não, o menino tá com ele e tal, né? E a coisa tá acontecendo, tá pescando as sardinhas. Eu não sei que hora que eles se desconectaram. Até agora eu não sei. Depois vocês podem até me contar. Aí o velho começa a falar, aí ele fala assim, faz muito tempo que ele adquiriu o hábito de falar sozinho. Eu falei, mas o menino não tá com ele? E de repente o menino fez assim, puf, desapareceu da história, sabe? Comigo eu tive a mesma experiência, porque eu li em e-book. Mesmo em e-book, eu até comentei que eu quero ler esse livro de novo, eu vou comprar ele físico, porque até em e-book eu achei ruim. Não gostei muito da experiência. É um livro que realmente você precisa pegar. E eu tive essa mesma sensação. Eu tava lendo no e-book, tava ali tranquila, achando que o menino tava junto, quando me dei por mim que ele não tava. Gente, aí eu tive que voltar pra ver em que momento que o menino deixou ele. E tá bem claro, assim, na história? Vocês lembram? Pra mim bem claro. Na real,
tem as ilustrações, né? Então, tipo, a primeira ilustração, ele tá sozinho no barco. Então, Ah, tá. Bonito. Não, mas não é ajuda. só isso. Depois que o menino arranja lá as iscas pra ele, o menino mesmo, ele tá trabalhando em outro barco, porque a família do menino e a não família quer que não ele fique quis, com o velho. Sim. Então, já tava certo que eles não iam estar juntos, Sim, né? tava, mas O eu menino achava só que tava por ajudando. algum motivo ele se decidiu ir É que nessa eles última aventura. acordaram na mesma hora, né? É porque tem toda essa Isso. narração e é muito bonito, né? Que É, fala que eles nossa. acordaram na mesma hora e ainda tava escuro. E o velho foi acordar o menino e entrou lá na casa e tal. E aí os dois foram caminhando no escuro. Então, por isso que dá realmente pra confundir. E aí, depois, na escuridão, aparecem outras lanternas e aí tem outras pessoas. E aí, o menino vai pra outro barco e ele vai pro barco dele. Pra mim, ficou Isso aí. muito claro. No áudio, 1 segundo de distração você perde. Mas né? é porque você tinha que ter lido audiolivro que nem eu, marido. Com a porta fechada, no escuro. Mas quando eu terminei de ler o livro, primeiro que assim, foi essa expectativa, né? Que eu achava que fosse uma aventura. E aí eu falei, putz, não é uma aventura. Então eu acho que eu tenho que ajustar o meu óculos de leitura e virar. Foi até que eu perguntei no grupo, né? E a Utan falou que é um livro mais introspectivo e tal. Quando eu terminei a leitura, eu lembro que eu fiquei, não gostei muito, não. Não foi desperdício, né? Porque ler, igual a Utan sempre gosta de falar, estica a gente, né? A gente acaba sempre aprendendo alguma coisa, aumentando o nosso repertório, né? De coisas. Mas a sensação que eu tive quando eu terminei, falei, não gostei muito, não. E eu lembrei de um filme que eu assisti com o Paulinho, que chama Barro sob piel. Barro el piel del lobo, não é? Debaixo da pele do lobo. Debaixo da é um pele filme do lobo, deve espanhol. ser. Com o Mário Casas, que é um ator super famoso aqui. Bom, enfim, esse filme, ele é lindo, ele é bonito. Mais de 2 horas, não, 1h30, 1h40 de filme, mas é um filme bonito. Se tem passa poucas na falas. neve, quase não tem fala. Parece que assim, a primeira linha de fala é com 17 minutos de filme, uma coisa assim. Nossa. E a gente não sabe nem o nome dos atores, Não tem dos nome. personagens. Eles É. não têm nome. Uhum. É a mulher, é o homem, assim, sabe? Quando a gente terminou de ver o filme, eu falei, nossa, amor do céu, A gente olhou um pro outro e falou, o que aconteceu nesse filme? Eu falei, gente, a gente devia ter escolhido outro Vocês precisam É ver ruim, né, Dogville quando isso pra ver o que A é. gente viu. Não, mas o Dogville eu amo, cara. Nossa, o Dogville Então, terminou, eu a acho gente que adorou. você é a única pessoa no mundo que gostou, viu, Paulo, que eu conheço. Nossa, nós louco. dois, Não, a hora que foi muito terminou, eu fiquei... engraçado. Lars von Trier. Nossa, a gente gostou demais de É aquele que tem Dogville. as casas desenhadas no Sim, chão, né? no estacionamento, num ginásio, né? Não, a gente começou num aniversário em casa, a sala tinha, sei lá, as 10 pessoas. Mas daí Quando não tava é na filme metade de do festa. filme, tava eu e meu pai dormindo. Só que fui até o final e eu falei, Não, nossa, a gente filmaço. gostou e gostamos muito, Todo né, mundo amor? se debandou. Eu lembro que a gente curtiu Esse muito. não, mas o Final chocante Debaixo pra da mim até Pele do agora. Lobo é diferente, assim. É. Ele é super Ele é introspectivo. contemplativo, Ele é introspectivo. É o cara sobrevivendo na neve, aí você percebe que ele tem uma missão lá e tal, mas não acontece muita coisa. É, realmente não acontece muita coisa. É a rotina dele, é o cotidiano dele e tal. Só que aí você se pega, sabe? Aí eu fui tomar banho, aí teve uma coisa que aconteceu muito no filme, eu fiquei, nossa, mas que louco isso, né? Caramba, velho. Ixi, isso eu até lembrei de alguma coisa que aconteceu na minha vida. Daí, aí eu tô cozinhando lá, falei, nossa, por que aconteceu isso no filme, né? Ai, O que filme raiva. volta à mente toda hora. Mas assim, até hoje eu me pego pensando no filme. E eu virei pro Paulinho, a hora que eu abri a boca pra falar, e ele falou, o filme é bom, né, Dri? Eu falei, o filme é É muito aquele bom. tipo de coisa que você vai raciocinando Ruminando, depois, né? né? Não, e é muito assim, eu sempre entro no IMDb pra ver alguma coisa sobre o filme e tal. Aí tinha Nossa. aquilo, assim, tinha aquele tipo de pessoas que falam assim, nossa, o que tinha esse filme? O que aconteceu? O que foi isso e tal? Aí tinha outro que fala, nossa, é uma das maiores obras-primas do cinema espanhol, não sei o que tem. Você fala, não, tem alguma coisa aí, sabe? Não, mas a gente já tinha caído a ficha. Não, né? depois que a gente tinha Caído a ficha, percebido, né? é. E aí é muito doido. E aí até o Paulinho falando na introdução que a gente leu esse livrão, e eu falei, nossa, é verdade, a gente É leu um esse livrão. livrão. esse livrão. Não, mas quando O Tante tinha razão. Eu vou dizer, eu tava com essa sensação também. A gente tá falando muito, né? Deixar vocês falar, principalmente a Paulinha, que tá de convidada aqui. Mas eu tava com essa sensação também, mas eu consegui, mesmo no audiolivro, como eu tava ouvindo um pouquinho por dia, eu falo, nossa, isso foi legal, isso foi legal. A hora que terminou, a Adri perguntou pra mim, né? O que você achou? Eu falei, nossa, eu curti muito. Foi uma baita experiência de livro mesmo. Porque é isso, assim, você pode ir com 2 espíritos pra ler esse livro. Se você esperar uma grande aventura, você vai se frustrar. Mas se você esperar ser socado na alma, você vai ter isso também. Se permitir as metáforas, né, da vida te atingirem. Eu acho que esse foi o ponto. E o negócio, a gente vai acompanhando
acompanhar o velho, então ele teve toda uma vida, né? Então até durante a viagem ele fala um pouco sobre o passado, sobre o fato dele ser um vencedor, né? Que ele tinha, não chega a ser na juventude, mas uns anos atrás, ele era um cara assim, bem quisto, né? E só que agora ele tava numa maré de respeito, né? Isso, exatamente. Ele tava numa fase assim, de azar, né? Só que no começo, principalmente, quando ele vai descrevendo, quando ele chega da praia na casa dele, o menino tá com ele, e aí o menino começa a descrever, nossa, olha, eu preciso arranjar uma camisa nova pra ele, porque olha como é que tá a camisa dele. Não, eu preciso arranjar comida pra ele. Mas assim, o que eu tô querendo dizer é que você não vê o cara reclamando da vida que ele tem. Tanto que ele ainda fala, né, eu queria estar deitado lá nos meus jornais, eu queria estar vivendo a minha vida quietinho, acompanhando o meu beisebol. Então, é muito singelo, né, essa vida, né, que muitas pessoas levam, né, a simplicidade, mas como elas ficam, assim, contentes do contentamento dessa vida. É simples, mas é o suficiente. Mas às vezes ele não tinha o suficiente. Se não fosse o Manolito, que era o menino lá, ele não tinha nem café pra tomar, por exemplo. Uhum. Ele falava, eu tenho arroz com peixe. Aí você, o que você tem pra comer, né, velho? Arroz com peixe. Aí fala, o velho não tinha arroz com peixe e o menino também sabia que ele não tinha arroz com peixe. E tudo bem. Às vezes dá a entender que ele meio que construiu um mundo na cabeça dele, né? Do que ele tinha. Que nem ele, quando ele fala que tem o arroz, mas na verdade ele não tinha. Se eu não me engano, se eu não estiver enganada, ele também fala de pôr uma roupa, uma outra roupa, só que ele também não tem. Aí eu lembro que quando eu fui lendo esse comecinho, eu fiquei desesperada. Eu falei, meu Deus, gente, ele não tem ninguém, ele só tem um menino. Só que você vai percebendo que as pessoas na vila ajudam ele, né? Que nem dá comida pra ele de graça, porque ninguém cobra nada dele, da comida, do café. O menino ajuda ele sempre. Mas isso aí me dando um aperto no coração. Eu falei, gente, que a situação dele... E ele realmente não reclama. O que eu tirei da lição desse livro é que ele fala várias vezes disso também, né? Tipo, ele tem essa vida, é a vida que ele tem, e ele vai procurar um jeito de viver da melhor forma com o que ele tem. E de alguma forma ele é grato por isso, né? Você percebe que, sei lá, quando ele pesca o peixe, a gente vai chegar nessa parte da história, mas ele fica pensando, eu vou dar um pedaço pra não sei quem, se eu pegar eu vou deixar não sei quem pegar porque ele já me deu comida. Então, assim, é uma comunidade super pobre, a comunidade inteira, né? Não só o velho. E funciona. E eles trazem até os grandes jogadores de beisebol da época, né? E falam, poxa, o pai do grande jogador era um pescador também. Se o jogador tivesse vindo aqui, eu ia convidar ele pra pescar junto comigo. E eu acho que ele ia mesmo, sabe? É muito louco, sabe? E eu acho interessante falar que a história se passa em Cuba, né? Na ilha de Havana, né? Cuba é uma ilha, enfim. É legal, porque apesar do Hemingway ser estadunidense, ele viveu muitos anos, né, como jornalista em Cuba. E ele escreveu muito sobre a cidade. Então, tem até um momento que eles falam bastante em espanhol. Acredito que o livro original também tem essas inserções, né, em espanhol. O que não faz sentido pra quem lê em espanhol. Mas tá bom. Daí fica tudo natural, né? Pois é. E é interessante esse prestígio mesmo que ele tinha com a população, que tem até uma frase que eu gostei tanto, que eu queria até repetir, que ele fala, né, que se ele pedir, ele vai conseguir. Porque ele precisava de um bilhete pra jogar na loteria, alguma coisa assim. E custava um valor lá, né? Eu não lembro, acho que era R$1,50, sei lá, não lembro qual era o valor. E aí ele pega e fala assim, olha, se eu pedir pra qualquer um, eles vão me emprestar. Mas aí começa assim, né? Você começa pedindo e aí depois você vira, tipo, mendigo que quer sempre pedir esmola, né? Alguma coisa assim. Ele tem a sua dignidade de alguma forma, né? Exato. Ele tem a dignidade, ele vive da forma como ele vive. Por isso que quando tinha esse mundo de fantasia na cabeça dele, de que, por exemplo, a foto da esposa tava num lugar, aí ele tirou porque aquilo, né, machucava um pouco o coração dele. Nossa, isso é muito triste. Então ele né? achava que tinha... Ele falava que tinha arroz com peixe, mas eu acho que no fundo ele sabia que não tinha, sabe? Então não é que ele era um velho gagá. Ele só às vezes gostava de viver naquela fantasia dele. E até lendo os jornais, a gente sabia que os jornais eram velhos. E ele, vamos ver que jogo foi hoje. E não é de hoje, sabe? Então assim, ele não é gagá. A primeira vez eu tive a impressão de, esse velho tá meio, né? Porque ele tá falando de coisas do passado, coisas que não existem. Mas aí depois quando ele fala dessa questão da esmola, quando ele fala com o menino, que na minha versão é Manolim, viu? É Manolim aqui também. Eu falei Manolito, mas é Manolim. É que Manolito lembrou muito Chaves, cara. É japonês. Daí eu falei, não, gente, que coisa estranha. E eu achei muito engraçado ele chamar o mar de Lamar, sabe? Ele falou, a gente vai pro Lamar. Porque não é Lamar, é Elmar, né? Porque é masculino, não é feminino. Sim. Mas é a maneira deles se relacionarem com o mar. Ele fala que outros pescadores também se relacionavam ele como mulher, né? Mas é exatamente porque ele pensava no
mar como uma mulher, que é a paixão, é onde ele quer estar. Isso é interessante, o fato dele usar a expressão em espanhol, porque no inglês não existem esses gêneros, né? É the sea, né? Então, por verdade. isso que ele usa a expressão em espanhol pra mostrar, é uma mulher pra ele, o mar, né? E aí Seria você vê amar. um traçozinho do Hemingway, né? Conta a história que vários pescadores de Havana, na época, se levantaram dizendo que eram a inspiração para aquele velho da história de Hemingway, né? E assim, várias histórias diferentes, até o Hemingway se levantou depois e disse, não é nenhum desses daí não, é alguém bem genérico mesmo, tal. Então assim, quando o Hemingway escreveu o livro explodiu, né? E passou a ser muito conhecido, tanto que no ano seguinte, o livro foi lançado em 1952, e em 53 ele ganhou o prêmio Pulitzer pelo livro, e em 54 ele ganhou o Nobel de Literatura. Mas não foi pelo livro, não exatamente né? pelo livro, mas disseram que o livro foi o que contribuiu muito para que engrandecesse o conjunto da obra dele, né? Então ele foi muito reconhecido por esse. Ele já tinha livros anteriores, muito famosos, que ele escreveu até muitos anos antes, como Por Quem os Sinos Dobram, né? Que virou filme e tudo mais, mas ele tinha passado por uma maré baixa também, e até alguns críticos dizem que o velho até representa a maré baixa que ele estava vivendo de alguns anos sem produzir nada de muito sucesso, e depois ele vem com o Velho Mar, que colocou a cereja no bolo da carreira dele, né? Na verdade, o Velho Mar é um refurbish de uma outra história dele, né? De um conto que ele já tinha feito. No prefácio do livro impresso, diz o seguinte, olha só. Tem uma história curiosa. Em 1936, que é bem antes, né, do Velho Mar ser lançado, Hemingway escreveu para a revista Squirrel um pequeno artigo, On the Blue Water, a Gulf Stream Letter, descrevendo a aventura de um velho pescador cubano em sua luta para fisgar e trazer à terra preso ao seu bote um marlim gigantesco. O embate durou 2 dias e 2 noites, segundo a narrativa, em tudo semelhante à história de Santiago, que é o velho, né? Como Hemingway se referia a ela. E aí, sim, tava lá passeando, ele só aprimorou tudo e lançou com esse belíssimo livro, né? E o livro começa já falando de que a gente já sabe que ele era o vencedor, mas fazia 84 dias que ele não pescava nada, né? Cara, quase 3 meses, né? E vai comer o quê, né? Então, porque se ele vive da pesca 84 dias, tem que ter uma poupancinha boa, né? Pra ficar 84 dias sem receber nada, né, amor? Por isso que ele decide. Aí ele fala, 85 é meu número de sorte, 85 vai dar certo. Eu vou pro mar porque 85 vai dar super bom, né? Eu queria entender, o sucesso pra ele era pescar um peixe grande. Talvez, assim, esse era muito maior do que se esperava. Mas a gente vê que ele não tinha dificuldade pra pescar peixes pequenos, né? Então, não será tinha. que só compensava pra ele se ele realmente conseguisse pegar um peixe que valesse, que pagasse o mês dele, assim, que valesse a pena? Eu acho que sim, mas alguém falou no Discord, talvez tenha sido a Adri, eu não tenho certeza, que deu a ideia de que talvez ele buscasse algum tipo de fama, ou que ele era orgulhoso nesse sentido. Eu não tive nenhuma impressão disso em relação ao livro, sabe? É só porque, cara, ele é um pescador, quando ele pesca um peixe, né, o espadarte, o peixe é maior do que o barco, sabe? Então ele fica, puxa, quanto que isso vai valer e tal. Você percebe que é isso, a vida dele é conseguir dinheiro pra ficar um período grande, talvez, sem peixes. Ele tava um período grande sem peixes, sabe? Mas não que ele esteja buscando fama ou dinheiro ou nada, ele só é um pescador. É que eu usei a palavra errada, né? Eu usei a palavra ganância. Inclusive foi até a Paulinha que me corrigiu, que abriu até meus olhos, que na verdade pra mim não é que era só questão de fome, porque a gente sabia que ele tava sendo bem cuidado pela vila. Mas os pais não queriam, os pais do Manolin não queriam mais que o Manolin pescasse junto com ele no barco, porque 84 dias sem pescar nada. Na verdade, os pais já tinham tirado ele lá pro dia 40, alguma coisa assim, quando viu que não tava não dando. compensava Não ia dar mais deixar o nada. menino lá. Então, e aí, pra mim, foi mais uma questão de se provar mesmo, de falar, não, eu sou o vencedor ainda, entendeu? Eu E tive essa impressão também. 85, e o E número ele tinha 85... alguma coisa com o número, né? Que por causa do alguma outra beisebol situação. e tal. Não, acho que em alguma outra situação ele tinha tido sucesso no dia 85. No dia 80. É. E aí, por isso que pra mim, não sei se ele foi ganancioso ou se, sei lá, eu não consigo usar uma palavra nesse sentido, mas que ele queria muito se provar mesmo. Porque, igual, ele conseguia pescar os peixes voadores, ele conseguia pescar atum, ele conseguia pescar o golfinho. Dourado na o nossa dourado. Dourado. E ele tava sendo cuidado pela vila, ele já é velho, tem tudo isso. Mas ele continuou lá e tal, e aconteceu um monte de coisa com ele por causa dessa insistência também, sabe? Pra quem não leu o livro, essa parte, a gente tá falando sobre isso porque ele vai pro mar pra pescar, né? Depois de 84 dias sem pegar nada. Ele pesca algumas sardinhas como isca. É o menino que O pega a menino- o sardinha. menino O pra ele. entrega menino as acho que sardinhas pra ele. negocia até umas sardinhas pra levar pra ele usar como
isso. Mas ele consegue e tal, e aí ele vai pro mar, e quando ele consegue fisgar o peixe grande, começa uma luta muito grande entre ele e o peixe, e ele percebe que o tempo vai passando, ele tá passando por fome, e ninguém vai pro mar esperando que vai passar 3 dias lá, né? Então ele começa a sentir fome, começa a sentir sede, não tava preparado pra isso, ele resolve com outra linha tentar pescar um peixe menor pra comer. E ele consegue pegar um atum. E primeiro ele pesca o atum com a outra mão, ainda lutando com o peixe na primeira mão, né? E ele come esse atum cru, porque ele não leva o tempero, ele não leva nada, pra poder sobreviver na luta. E depois, mais pra frente, ele pesca um dourado ainda. Por isso que a gente tá falando que ele tinha condições de pescar peixes menores, e atum não é um peixe pequeno, pelo que eu sei, né? Atum é um peixe razoável, né? Sim. E o dourado também é um peixe bom Também. pra comer. Ele continuou mesmo assim no mar. O que eu pensei agora é que talvez ele quisesse também pegar esse peixe grande porque ele não queria mais depender da vila, né? Eu vejo assim, eu tenho meu avô ainda e minha mãe cuida dele e eu vejo que mesmo ele precisando, ele não aceita muito ser cuidado. Então talvez tenha isso quando nós ficamos mais velhos, né? A gente já tá independente, né? Então a gente acha que não quer ajuda de ninguém. E ele sabia que ele precisava da ajuda da vila, mas talvez ele não queria por conta, não de um orgulho, assim, de ganância, assim, mas um orgulho, sei lá, de tipo, não, eu ainda posso me sustentar, né? Talvez a história do arroz seja isso, né? Ele falando pro menino, não é pra você me dar comida. Não, ele conta aquela história que ele teve uma competição com um cara uns anos atrás, que era tipo, braço de ferro, que eles começou acho que no sábado de manhã e acabou no domingo, e ele acabou vencendo, então acho que ele tinha uma reputação, entendeu? Então eu acho que ele queria mostrar pro pessoal aqui, ó. Sim, a questão do vencedor, né? Não, e a questão, tipo, quando ele vai pescar o peixe grande, que, gente, é tão visível, eu senti o gosto na minha boca do sangue. A mão dele com cãibra, ele segurando a linha e tendo o corte super profundo e ele tentando pescar com a mão direita pra poder sobreviver. Depois ele trocava, colocava no ombro, E a sentia linha nas passava costas. pelas costas, né? Além de Gente, passar na muito mão, louco, passava mano. pelas costas. né? Nossa. Você fala em pescaria, você pensa na varinha, né? Não tem varinha. Não. Cara, é tudo na mão, Não cara. tem nem muito louco rede. isso. Então, mas faz muito sentido para o tipo de peixe que ele quer pegar. Por exemplo, porque se for rede, o peixe afunda e... família de pescador aqui, hein? Mato Grosso do Sul, Pantanal, deixa eu falar aqui. Se você joga a tarrafa, a rede, o peixe pesado, ele afunda. Se você pega na varinha, mesmo no molinete, ele também não consegue. Ele quebra e a quebra. vara, Agora, o esquema dele era deixar uma linha bem grande e ele vai cansando o peixe. Vai cansando, vai cansando. Até que uma hora ele puxa com a linha e mata com arpão ou com Com martelada. martelo, cara. Quando passa Então, é isso. É uma técnica pra pegar peixe grande, né? Esse cansando é muito louco. A Carol falou aí, o braço de ferro dele durou 24 horas. Foi 3 dias, né, de luta com o peixe. Sim, e o peixe não consegue comer. Não, e não só isso. A gente falou lá no início da questão dele talvez estar delirando, dele estar talvez enlouquecendo. E tem uma hora que ele conversa com ele mesmo, né, no barco. E tem uma hora que ele fala, será que eu tô sonhando? Teria sido tão melhor se isso fosse um sonho. E aí teve uma hora que eu falei, não é possível, ele tá sonhando, gente. E aí ele fala, não, a cicatriz na mão, a dor nas costas me provam que eu não tô sonhando. Mas eu tive a mesma impressão também, quando ele começou a falar de sonho. Eu fiquei, nossa, o Hemingway contou toda essa história pra no fim, tô sonhando. Sim. E depois ele falou da cicatriz, e eu, tá, que susto, porque eu falei, se terminasse assim o livro, eu ia ter ruim. odiado, porque ele contou toda essa história. O Lewis Carroll já fez isso daí, né? Ninguém mais pode fazer. Lost também fez. O Lost fez e foi odiado. Mas é muito doido essa questão de enquanto ele tava cansando o peixe, ele conversava com o peixe, né? Porque o peixe tava com a boca machucada. E aí, porque ele tá com a boca machucada, ele não consegue comer. E aí ele ficava, você vai sentir fome. Ai, meu irmão. Ai, que ele se sentiu identificou. pena do peixe. Não, ficou muito claro. Não, e tipo, eu também tô com fome, então eu acho que você também tá com fome, sabe? Ficou muito clara a metáfora aí de que o peixe é ele, né? O peixe é ele lutando pra sobreviver. E ele pensando assim, você tá com fome
como eu, você tá sofrendo como eu, mas entre mim e você, eu prefiro escolher... Exatamente. Mas tem uma hora, Paulinho, que ele fala, um dos dois tem que morrer, e pode ser qualquer um, sabe? Porque ele tá muito cansado, ele tá muito verdade, exausto, ele fala, pode ser machucado, qualquer ele um. fica quase um dia inteiro com a mão esquerda em cãibra, e fica lutando, porque ele sabe que o peixe vai vir à tona a qualquer hora, e se ele não tiver a mão esquerda dele, ele fala mal da mão esquerda dele, que ela era muito ruim, muito fraca, né? Mas que ele precisa dela, e aí depois, enfim, tem diálogos muito bons, e não é nem diálogo, né? Porque ele tá sozinho, ele fala sozinho, ele pensa sozinho, ele fala com o peixe, ele fala com as partes do corpo dele. Cara, é muito gostoso esse livro, cara. Nossa. Ele fala com o pensamento dele, né? Porque ele pensa uma coisa e ele responde com a voz do seu próprio pensamento, né? Sim. E aí, nessa hora, eu ri, porque eu faço isso. Todo mundo. Às vezes eu tô pensando, e aí eu me respondo em voz alta depois. Ai, meu Deus. É isso que faz o livro ser delicioso, né? É esse tempo na luta com o peixe no mar. Porque o tempo vai passando e ele vai se relacionando com seus pensamentos e com suas lembranças e com a imaginação do que acontecerá no futuro se ele voltar sem peixe, se ele voltar com peixe e tal. A história, o gordo da história é construído nessa luta, né? Durante essa luta com o peixe. E tem uma hora que o peixe se assusta, né? E pula. E ele fala, o que foi? O que te assustou? O que você tá passando? A vida às vezes nos assusta e tal, né? E aí ele faz toda essa analogia. E entre os pensamentos, ele falava, como eu queria que o menino tivesse aqui. Várias vezes. Várias vezes. Eu queria que o menino tivesse aqui. Ia ser tão bom, ele ia me ajudar. Não ia estar conversando sozinho, né? E é tão bonitinho ver o carinho dele com o menino. E o menino né? não é parente nem nada. É só um menino da vila, né? E é a única pessoa que ele tinha mais próximo dele. Que aprendeu a pescar com ele, né? Ele não tinha mais familiar, como a gente falou, não tinha mais ninguém. O menino parece que era a única pessoa que se importava com ele. No final você vai ver que, de fato, ele se importava muito com o velho, né? E aí, finalmente, ele consegue, né, pegar o peixe. E, assim, de verdade, apesar da gente ter algumas ilustrações aqui no livro, eu nunca tinha imaginado o peixe era tão grande, né, quanto o artista colocou. Pra mim, era um peixe grande, porque, óbvio, forte, né, e tal. Mas ele é muito grande, sei lá, pra mim, ele tinha um tamanho, assim, de uma orca, sabe? O comprimento. No No mais pra final, frente, ele a gente fala vê o o tamanho do dele, peixe, né? né? Que é 5 metros e fala. meio. O velho falou, eu acho que ele pesa uns 500 quilos, né? Eu falei, gente... Nossa. Que loucura, né? Não, o barco tinha 3 metros e o peixe 5 metros e meio. Então, assim, 2 metros e meio além do tamanho do barco que ele tava, né? Uhum. Então, é um baita desafio que ele tinha. Até que ele consegue, né? Por um movimento diferente que o peixe faz, já cansado, ele com um arpão consegue atacar o peixe bem numa região vital dele. E você percebe que é muito sofrido pra ele pegar o peixe. Ele várias vezes com o peixe fisgado, ele se arrepende de ter pegado o peixe. Só que agora já era, né? E fica aquela luta, ou é você ou sou eu. Tanto que ele pede perdão quando pega o peixe. E, poxa, Sim, e chama o peixe de irmão, né? várias vezes. Ai, gente, vocês torceram pra ele não pegar o peixe? Eu torci. Você torceu Não, pelo Não, peixe? eu não Adriano? torci pra não pegar, mas, cara, o final foi tão sofrido. Eu torci pra ele conseguir levar. Né? Exatamente. Não, uma vez que ele já fisgou o peixe, gente, Já era. agora vai, né? Agora vai. O velho tá morrendo, tá com poucas oportunidades, aí ele precisa muito desse peixe. Então a gente torce pra que ele realmente Sim. consiga. E você acha que a maior luta dele foi com peixe? Não, conforme a pesca acontece, ele se afasta muito, né? Isso é importante Sim. pra É, história. O é. peixe E ele vai, fala, peixe, vai pra onde rebocando você tá me o barco. levando? É. Quando ele consegue finalmente matar o peixe, né? E como a gente já sabia que ele tava muito longe, na mesma hora eu falei, cara, mas não tem muito tubarão? Tipo, tá em alto mar, deve ter tubarão. E o peixe tá sangrando, né? Aí eu na mesma hora eu falei, vai vir. Vai vir, exato. Aí quando finalmente chegou, aí eu falei, poxa, eu não acredito. Eu sou a maior Porque- fã de filme de tubarão. E aí eu lembro muito do filme original, O Tubarão, né? Sharks, do Steven Jaws. Spielberg. Jaws. Gente, hoje eu tô maravilhosa. Eu lembro que no filme eles ficam jogando, né, iscas com sangue, né, pra atrair o tubarão. E aí, quando o velho pesca o peixe e coloca ele na lateral, e ele fala, ih, tá sangrando. Eu falei, Aí a Carol já falou, já se era. for que nem no... eu falei, nossa, já era. Claro que nada nos preparou, né, para o que estava
né, por vir. Nenhum de vocês gente, teve o spoiler? Alguém eu sabia? não li a última página. Alguém sabia dos tubarões antes de ler? Não. Dessa vez eu sabia tudo, porque é a segunda leitura, né? A primeira leitura, tá. não. É angustiante. Nossa, é desesperador esse final. Não. E foi desesperador ler de novo, tá? Mesmo sabendo o que aconteceu. É sufocante porque antes, né, de aparecer os tubarões, o autor, ele narra muito detalhado como ele tava, sabe? Com todas as feridas, com todo o cansaço, com toda a fome, com todo o sol. E aí, quando ele pega o peixe, a gente é induzido a respirar, a relaxar, sabe? E fala, ufa, agora você vai Acabou, poder descansar, velhinho, sabe? Vai curtir sua vitória. E aí, quando aparece o tubarão, chega a dar raiva, sabe? Fala, nossa, eu não quero ver isso, sabe? Eu não... E aí ele vence o primeiro tubarão e percebe que um pedaço do peixe foi mordido. Sei lá, 1/5 Ai, do peixe. isso que me deu raiva. Não, já dá uma raiva aí, mas você fala, beleza. Você fala, beleza, é uma derrota, mas a guerra tá ganha, né? Agora ele pode levar pelo menos 4/5 do peixe. Ele não precisa vender o peixe inteiro, ele pode partir, o que sobrou é o suficiente, E né? ele come um pedaço desse peixe, inclusive, né? Porque ele tá super cansado, tem super jeito. com fome. E ele fala, cara, esse peixe é muito bom, a carne dele é espetacular, isso aqui vai me render uma grana. Coitado, nossa. Mas eu confesso que quando fala que o primeiro tubarão tirou um pedaço e começou a sangrar mais, aí que eu não relaxei mesmo, não. Eu falei, vai vir mais, porque se veio Se tem um e tá em alto mar. Exato. tem um, tá em alto mar, vai vir mais, e ele tá sangrando muito. Aí eu já nessa hora eu já sabia, ele não vai conseguir. E ele é tão grande, não dá nem pra pôr pra dentro do Pois barco, é. né? Exato. Exatamente. Tem que Mesmo ser sem por um fora. pedaço, né? Não ficou pequeno o suficiente pra caber no barco dele, né? Então... Tem uma animação, né, que tem no Vimeo, de 5 anos atrás foi postado, que foi feito... Que ganhou parece o foi Oscar, feito hein? tudo, ganhou o Oscar de melhor curta, né, há alguns anos, que é feita todo frame by frame, com aquarelas e tal, muito bonita a animação. E retratou de um jeito essa parte da mordida que eu não tinha pensado. Quando a gente pensa que arrancou um pedaço, a gente pensa que arrancou um pedaço da ponta e o peixe ficou menor, né? Mas na animação mostra uma mordida bem no meio do peixe. Aí você fala assim, não adianta nada, né? Tipo, não diminuiu o peixe. A espinha tá toda lá, mordeu um pedaço, arrancou. Por isso que ele não pode colocar o peixe pra dentro depois que aconteceu a mordida do tubarão, né? Mas super recomendo pra quem leu o livro ir pra essa animação, porque dá não substitui o livro, mas traz um charme especial pro livro, né, Dre? Sim, porque o livro tem todas as discussões, né, profundas. E na animação tem muito pouco Tem um disso, pouquinho, né? A animação é mais a história são 20 corrida, minutos né? só, né? Mas aí, gente, aparecem os outros tubarões, né? E ele já sabia como tinha matado um, mas não é tão simples assim matar tubarão, né? Gente, o livro é muito triste, mano. É muito triste. Eu Conforme fiquei, vão surgindo as lutas, ele vai perdendo um arpão, e aí ele constrói com a faca dele e o remo, né? alguma arma que também a faca quebra, sabe? Ele vai ficando cada Sim. vez mais desprovido de defesas, né? Coitado. Tem uma hora que eu acho que ele chuta o tubarão, não é? Não sei. É porque vem um tubarão e começa a comer por baixo, e aí ele não tem acesso ao eu tubarão. não sei se ele meio que chuta dá ou uma se ele tombada soca no também, barco eu pra fiquei- ele aparecer. Ele tá Nossa. avistando a Havana, né? Ele fala, É. tá ali. Então, assim, tá longe, mas tá perto. Mas. E anoitece, esse que é o problema. Então. Que tá tudo Pois é. escuro, anoitece e os ataques é no escuro, ele não sabe mais o que Sim. fazer, ele não enxerga mais muito nada. desesperador. Mas olha, a gente tem que avisar o pessoal aí que tá ouvindo a gente que ainda não leu o livro. Que pra já teve, você já teve todos os spoilers, sim. Não, todos não, porque o final, gente, olha, o final é de rasgar o coração. É muito legal. Os questionamentos é muito bom. Eu acho que vale a pena a gente, no literário, a gente falar sobre o final. Dessa Sim, vez. já chegamos até aqui. Já contou tudo. né? Só falta a última facada mesmo. Assim. Não, é porque tem livro que a gente realmente preserva aquele finalzinho. Mas eu acho que aqui vale a pena a gente falar tudo mesmo. A gente abrir o coração e reventar Não, de uma vez. enfim, mesmo com os spoilers, vale a pena ler o livro pelo sentimento que ele transmite, mesmo sabendo o que acontece. É, porque não é pela história. Exatamente, porque todo mundo aqui, eu acho que todo mundo que tá aqui, os 5, nós aqui gravando, a nossa história de vida, ela complementa as lacunas desse livro. Cada um Exato. tem sua história de vida. Então, por mais que a gente dê o spoiler do que o Hemingway colocou no papel, é a sua história de vida que vai completar o livro. E ela é única, ela é só sua. Então, não tem como, sabe? É isso, são as suas discussões, seus pensamentos. Então, eu acho que vale muito a pena a gente falar um pouco sobre aqui, o final e como foi, né? Pra vocês lerem esse final, assim. Porque ele volta, né? Ele consegue voltar só com a carcaça do peixe. É praticamente a espinha, a cabeça e a espada. Ele chega de madrugada, tá todo mundo dormindo, a vila inteira dormindo, então, tipo, não tem ninguém nem pra receber ele, né, coitado? Sim.
Ele basicamente se arrasta. desencaixa o mastro, que eles não largam no barco, porque tem medo que roubem, né? Trabalho danado, ele cai várias vezes porque ele não tem forças mais só pra chegar na cabana, porque o que ele mais quer é deitar nos jornais dele. E larga lá na areia o barco com a... Puxa o barco, o peixe, né? Deixa lá com a... o peixe. O que sobrou do peixe lá, que é praticamente só espinha, né? Sabe essa coisa dele cair várias vezes até chegar em casa? Tem gente que diz que é uma analogia a Jesus, né? Porque tem a tradição das 7 quedas de Jesus, caminho do Calvário e tal. Mas ele mesmo desmentiu, então não tem nada a ver. Ah, é? Mas é bonito. É bonito, né? Mas é muito doido porque a vila amanhece e aí tem uns gringos, né, perto do barco, olhando e vendo. Fala, caramba, essa carcaça gigantesca amarrada no barco ali, né? E aí foi quando o Manolin viu toda a movimentação e aí o Manolin vai correndo pra cabana pra encontrar o velho. E o Manolin foi chorando já. Porque a hora que ele viu aquele peixe gigantesco, todo comido, e todos os sinais de batalha, né, que tinha ali no barco, tem todos os sinais mesmo, né? E aí ele vai chorando, assim, ele fala, eu vou encontrar o velho muito destroçado, né? E eu acho que é uma mistura, você até que falou, né, amor, quando a gente tá conversando sobre o livro, que é uma mistura de sentimentos que o Manolin tem quando ele entra na cabana, e aí ele vê o velho deitado em cima da cama dele de jornais, todo sangrando, com a mão toda sangrando, né? Eu acho que você inverteu um pouquinho a ordem das coisas. Os gringos ele vai encontrar depois que ele sai do encontro com entendi. o velho. Esse é o problema do audiolivro, ó. Eu achei que que tivesse sido a primeira vez. Deixa eu corrigir. Amanhece e o Manolin vai correndo lá pra cabana pra ver se o velho voltou, porque eles estavam à procura do velho já há algum tempo. Aí no que ele chega, ele vê o velho lá, ele vê que tá respirando, aí ele não acorda, o velho fala, vou pegar um café pra ele, trazer alguma coisa pra ele comer, que ele deve estar exausto. Posso ler daqui, Paulinho? Assim, é uma das partes mais bonitas do livro, eu acho. Manolin levou a cafeteira para a cabana do velho e sentou-se ao lado da cama até ele acordar. Em certo momento, pareceu mesmo que ia acordar, mas voltou a um sono profundo e ainda mais pesado, e o garoto foi a uma casa ali perto pedir emprestados pedaços de lenha para acender o fogo e esquentar o café. Finalmente o velho acordou. Não se sente, disse o garoto. Beba isso. Encheu um copo com café e deu-lhe. O velho pegou-o e bebeu-o todo. Venceram-me, Manolin, falou a custo. Venceram-me. Ele não o venceu. O peixe não. Não, você tem razão. Foi depois. Cara, essa cena me desmonta. Que você fala é demais. Do que a gente falou no começo, né? O velho, ele tava tentando se afirmar de alguma forma, ou mostrar que ele ainda tinha algum valor pra sociedade, ou que ele ainda era um pescador, ou que ele tinha força, ou seja lá o que for. E ele volta se sentindo super derrotado. Porque, enfim, ele chegou derrotado. Com a Só que o menino só, né? consegue mostrar pra ele que não, você não foi derrotado pelo peixe. Você venceu. Olha o tamanho do peixe que você venceu. Uhum. E, assim, 2/3 do livro é essa luta dele com o peixe, que ele venceu, sabe? Ele só não conseguiu trazer os louros da batalha. Isso. E aí que o menino sai da cabana chorando. Sim, aí sim. você pensa assim, não, ele tá chorando de tristeza pelo velho. Porque o velho tá sangrando, tá machucado, né? Mas pode ser um choro de alívio e de ver que o velho conseguiu alguma coisa. Ele conquistou alguma coisa, né? Ele voltou a ser o grande pescador que ele já foi na história, né? Então pode ser um choro de orgulho também. Sim. E o menino ainda fala pra ele, agora voltaremos a pescar juntos. E ele fala, não, eu não tenho sorte, a sorte já me abandonou. Que a sorte vá pro diabo, exclamou o menino. Eu levarei a sorte comigo. Cara, é lindo. Eu levarei a sorte comigo. É tão bonitinho, né? É muito bonitinho. E ele fala ainda, todo machucado na cama, ele fala, ó, e a espada eu vou dar pro fulano? Não, a espada é pro ele. Menino. Se você quiser, fica com a espada. Falei, gente, como assim? Que espada é essa? Ele tinha usado alguma espada, né, no peixe? E aí o Paulinho falou, não, é porque é um peixe de espada. Tem o focinho dele que parece uma espada, né? O focinho, eu nem sei se peixe tem focinho. Mas deu pra entender. Porque na minha versão não era espadarte, né? E aí ele falou, não, porque o mastro eu vou dar pro Tony que me dá café. A cabeça pra não sei quem que me ajudou em tal situação, né? Sim. Aí então, né, a última cena pra acabar, né, a história pra quem não leu o livro, ele vai lá pra praia e vê que começam a juntar muitas pessoas em volta pra ver o que aconteceu, né? E inclusive
turistas americanos que estavam lá e começam a questionar aquilo. O que a gente entende daí é que, assim, né, tipo, o cara americano contando a história, a gente entende que eles vão voltar para os Estados Unidos, vão contar a história e o homem vai virar uma lenda de Havana, né, e de Cuba. E aí, assim, né, dá pra entender por aí, isso não fica claro, mas que ele pelo menos conseguiu recuperar a sua reputação, a sua honra, que ele julgava haver perdido nos últimos anos, né? Pelo menos foi isso que eu tirei pra mim. Eu entendi isso também, que depois que ele não conseguiu o peixe, não ia conseguir dinheiro, nada, mas ele conseguiu a reputação dele de volta. Foi, tipo, a única coisa, porque as pessoas viram que não, ele ainda era capaz de pescar, né? Também não só de pescar, mas ele, gente, é um velhinho que lutou com não sei quantos tubarões. É surreal isso. Foi você no Discord que falou, ai, vocês entenderam que ele morreu no final? Alguém falou isso aí, Foi eu, porque quando eu terminei o livro, porque esse finalzinho eu li muito rápido, por isso também que eu quero reler. Não, e a última ilustração é a mão dele caída, né? Com cara de morto ainda. Exatamente. Eu ouvi 2 vezes o final pra apreciar bem. E se eu conseguir voltar uns 5 minutos e ouvir de novo, porque é muito bonito, muito emocionante. Fala que ele tava deitado e que ele voltou a dormir e sonhar com a África, não era Com isso? leões, Os né? leões. Com leões. Com Que leões. quando ele era novo, ele morou um tempo lá e via leões na praia. E era lindo também isso. Inclusive a ilustração lá, o desenho usa muito Sim. isso. E aí eu fiquei tipo, nossa, será que é porque ele entrou, sei lá, no outro plano e tá descansando agora finalmente? Ou ele só dormiu mesmo e no outro dia ele vai acordar descansado e vai tentar pescar de novo? Aí foi que o Tan falou, né? Não, acho que ele só dormiu. Aí eu assisti o vídeo da Tatiana Feltrin, que eu até mandei, né, no Discord, e ela fala a mesma coisa. Eu falei, então... Aí eu fiquei com o coração mais em paz. Não, ele não morreu. Ele não morreu. Tá Não, a Dri levantou esse questionamento pra mim, né? Eu falei, nossa, nem passou pela minha cabeça que ele morreu. Ele simplesmente voltou e tá descansando. Mas pode ser também, gente. Mas é porque o Manolin chorou tanto que eu falei, morreu. Morreu. Tá chorando. Morreu. É, porque ele tava tão desesperado. Eu falei, Ele tava não, desesperado, ele morreu, porque o menino tá muito desesperado. Eu acho que num certo sentido, o Manolin, ele sentiu que ele tinha abandonado o velho, sabe? Por não ter ido pescar com ele ou por tudo. E a gente vê que desde o início, uma das maiores preocupações do Manolin é cuidar do velho. E aí, sei lá, ele não cuidou quando tinha que ter cuidado. É que pra mim, por exemplo, o velho, ele tava dando todas as partes do que era importante pra ele, pra todo mundo, né? E o menino chorando de desespero, por isso que passou também pela minha cabeça de que talvez ele tivesse morrido. E também essa coisa, né? Se o autor não falou, é porque ele deixou em aberto, né? Fica lá. Exato. Porque não é uma história real, é uma história ficcional, né? Então, assim, você pode imaginar o que for, porque a história acabou nesse ponto. Se ele morreu ou não, vai de cada um, né? Não é o autor que vai, alguns anos depois, dizer, não, ele morreu de fato. Tal. Se ele não escreveu, dane-se, né? É por isso que a gente não pode afirmar que a Capitu traiu o Bentinho, Eu entendeu? sabia, eu tava esperando a Carol vir nessa de novo, trazer essa questão. Mas eu concordo. Se não tá na história, não tem como saber. Eu acho que o livro também termina muito abrupto. Ele termina assim, o velho... Eu não lembro exatamente, mas tipo, ele dormiu. E aí acaba, tanto é que eu fiquei procurando. Não é possível, o e-book tá corrompido. Não, e no áudio também corta, Alguma né? O áudio corta, acaba com essa frase. Não, e aí eu tô ouvindo o áudio, né? Aí acaba e de repente começa Moby Dick. É, eu também, Dri. A gente ouviu isso, né? Eu falei, olha, esse Tan falou que o próximo ia ser Outro Moby livro. Dick. Aí acaba, Moby Dick. Eu falei, tomei um susto que eu tava ali toda triste, né? Muito bom. Mas a história, gente, é muito delicada, muito gostosa, triste, mas tocante. A história faz você pensar muita coisa. É até difícil da gente dizer o que faz pensar, porque você... acho que a Adri que falou no começo do episódio, né? A gente preenche as lacunas com a nossa vida, e a gente não sabe muito bem organizar essas coisas que passam na cabeça. Mas lê o livro impresso, por favor. Sim. Faz Não, toda a diferença. Toda a Isso diferença. fica de lição, né? E, cara, cada um faz a metáfora que acha. Eu acho que não existe metáfora errada, sabe? Por exemplo, a gente pode olhar pro peixe e falar, o cara, ele quis um sucesso muito grande que não coube no barco dele. Às vezes a gente quer alcançar uma coisa que é tão grande e não cabe na nossa vida, sabe? Sim. Vale a pena Dá a gente pra fazer desfrutar um curso aquilo que de a gente tá coaching aqui comendo. com esse livro. Dá pra Exatamente. tirar lição pra todo lado. Então, a metáfora você cria de acordo com as suas experiências, né? Isso que é legal da ficção, né? Agora, eu acho brilhante o autor. Como que alguém consegue conceber uma história? Porque a história mesmo em si, ela é muito simples.
simples, né? Não tem quase personagens, aconteceu isso. Basicamente 3 blocos, o relacionamento do velho com o menino no começo antes da pescaria, a pescaria do grande peixe e a perda de tudo aquilo que foi tão duro de conquistar. É só isso. Agora, o autor conseguir traduzir isso tudo de um jeito que faz com que a gente pense em praticamente qualquer coisa da vida, é uma maestria, assim, que não me cabe na cabeça. E ele fala de mulher, ele fala de pecado, ele fala de luta, ele fala de arrependimento. É verdade. A discussão dele sobre o pecado é muito interessante. Sim. Gostei da escrita porque ele não fica floreando, né? Até na introdução, né, da edição brasileira, o tradutor, acho que faz, né? Ele fala que o Hemingway tinha essa característica de não florear, de não ficar colocando muito sentimento. Ele escreve seco, se você for ver. Ele vai narrando a história secamente. Só que você fica de um jeito assim, pensando em várias coisas. Ele faz isso muito bem. Muito bem. Nossa, é o primeiro livro dele que eu leio e eu quero ler outros, porque eu gostei muito da escrita dele. E não é à toa que é considerado uma das principais obras do século XX, né? Então, assim, tá lá no top 100 com certeza, né? Eu gosto dessas coisas mais objetivas. Quando o autor fica enrolando muito, eu fico meio estressada. E eu espero que você não esteja falando de Tolkien aqui. Não na nossa cara. Não na nossa casa, né? Não, ela tá falando do Harry Potter. Muito menos, muito menos. Não, aí tem menos defensores. Não, ela gostou de Harry Potter, que eu sei. Eu não consigo criticar nenhum dos dois. E por falar, gente, de uma das principais obras do século XX, a gente precisa anunciar que pro próximo mês são uma das principais obras do século XXI, né? Que nós vamos ler no literário. Um Ano de Histórias de Emílio Garofalo Neto. Nós já tínhamos anunciado no mês passado, pra ninguém reclamar que nós não demos tempo suficiente pra isso. Estamos lendo os 14 livros de Um Ano de Histórias do Emílio Garofalo. São 14 livros ou 14 contos? Agora eu fiquei confusa. Isso a gente pode discutir no mês que vem. A maioria desses livros está no Pilgrim em áudio. Esse sim dá pra ouvir, porque são histórias mas não corridas. Não todos. Tem todos é o Unlimited da Amazon, né? Do Kindle Unlimited. Eu acho que não é nem a maioria, fofa. Acho que é tipo 1/3, tá. Mas enfim, tá lá. Tem vários lá no Pilgrim. Todos estão no Unlimited para e-book do Kindle. E também dá pra comprar o box se você usar o nosso link da Amazon. Ajuda a gente também. O link tá aqui no post. E você pode ler com a gente essas histórias deliciosas. Tem de tudo, né? Todos os gêneros. Como o próprio Emílio fala em cada introdução, ele tentou explorar vários gêneros de escrita e de leitura. E você pode acompanhar, porque vão ser os livros do próximo literário que a gente vai ter no mês que vem. Eu quero ver o tamanho do episódio, viu? Olha só. Uma coisa que eu já admiti é que a gente não vai falar de todos os livros, a gente vai misturar todos eles dentro do próximo episódio. Do universo Garofalo. Não, inclusive, olha só, esse box do Garofalo, ele responde algumas perguntas que as pessoas fazem pra mim. E eu já quero até falar de antemão pra você já adquirir o box, pra já desfrutar do nosso próximo literário. As pessoas falam, mas eu nunca li nada, o que você me recomenda começar a ler? Pode começar pelo box do Ano de Histórias. Tranquilamente. Eu queria muito ensinar meu filho a gostar de leitura e tal. Pode começar pelo box do ano. Inclusive, se você leu sobre Renato Xisto e você tem filhos com cachorro, ou que goste de cachorro, pronto, já fez uma conexão aí. Mas eu queria muito presentear alguém. Eu não sei o que eu posso dar de presente de aniversário pra uma pessoa e tal. Gente, é um presente super legal. Eu lembro antigamente, quando não tinha celular, o pessoal tinha revisteira no banheiro, né? Olha, super legal. Incentiva a pessoa a ler o livro quando estiver no banheiro ou quando for dormir, alguma coisa. Cada livro é bem curtinho, né? Isso é bom. É um livro pequeno, como objeto mesmo, assim, tranquilo de ler, bonitas, capas super bem feitas e tal. E as histórias deliciosas, né? Super tocantes também. Mas assim, só falando de criança, são pra crianças maiorzinhas, tá? A gente sempre tira por referência os filhos da nossa idade. Agora, se for de 5, 6, 7 anos, ainda é novo, porque são histórias mais corridas, Não, né? sim, mas o sobre Renato Xisto acho que dá pra qualquer idade, viu? De verdade. Dependendo de quem contar. Se você lê pra criança, sim, pode ser interessante. É nesse sentido, mas soltar na mão sabe? da criança talvez ainda seja um pouco mais complicado, né? Criança muito pequena. Mas é isso, esses são os livros do próximo mês que vocês vão ler com a
a gente, já estão lendo lá no Discord do Ictus, né? A leitura está rolando lá, né, Tan e Carol? Já, passou da metade já. Ah, eu Tá tô no comentando finalzinho lá. já, na verdade. Eu que tô Agora atrasado. eu tô lendo Frank City, viu? E obrigado, Paula, por estar com a gente. Foi muito gostoso ter as suas impressões aqui. Obrigado por aceitar e por coincidir no primeiro dia das suas férias, você poder gravar com a gente durante o dia. Sim, muito obrigada. E obrigada pelos comentários também lá no Discord, é muito bom. A gente cresce muito. Ah, não, eu que agradeço. Até quando o Tami mandou mensagem no Discord, eu tirei print e mandei pra minha irmã e pro meu marido. Aí até comentei. Mas foi o Paulinho e a Adri que te convidaram, viu? Vamos dar os créditos devidos aqui. Você falou, será que a Paula, ela fala tanto lá? Será que ela não topa gravar com a gente? Aí quando é pra dar boa notícia, a gente fura os olhos dos outros, sabe? Pra ganhar os créditos. Não, e assim, e serve de incentivo pra quem está no Discord participar mais, né? Porque se chama a nossa atenção, quem sabe, né? Não está aqui no próximo literário. Pois é. O Leonardo veio mês passado por causa disso, esse mês a Paula. E a Zagonel também. A Zagonel também. A gente não promete nada, tá? Mas vai que, tá? Ouço vocês há bastante tempo já. Aí eu já me sinto super íntima, né? Ah, que legal. E participar é muito legal. Obrigada mesmo. Pra gente é uma alegria. E se você se interessa em participar dessas leituras coletivas com a gente, qual é o caminho pro Discord, Tan? Primeiro, que é de graça, né? Isso é um ponto bem importante. Segundo, que a gente faz leitura não só dos livros pro literário, tá? A gente lê muito mais lá. Então, não que você tenha que chegar e fazer como o Léo Romano, que a gente põe uma leitura coletiva e ele já quer ler aquele livro, né? Mas escolhe algum, né? Que tá rolando, que já rolou e experimenta essa experiência. É bem legal. Pra fazer parte é só ter uma conta no Discord, né? É só criar o seu usuário se você ainda não tem e acessar bit.ly/leitura coletiva. A comunidade cresce devagarzinho, mas ela sempre cresce. A gente tá com quase 800 pessoas lá. Isso me enche muito de alegria porque a gente não fez nenhum ano ainda com esse grupo. E é praticamente toda devotada a leituras, né? A gente faz leitura da Bíblia, inclusive. Tem uma galera que fica comentando a leitura do dia, todo dia praticamente. Uns no dia certinho do cronograma, outros como eu, um pouco atrasado, mas é muito legal porque a gente se incentiva até mesmo com a leitura bíblica do dia. Eu queria só falar uma coisa, que eu queria até ter falado no começo, mas eu vou falar agora. Gente, ouçam o prefácio desse livro, que vai complementar bastante com o nosso podcast, viu? O prefácio no Ictus. Que tá dentro do Ictus Podcast, inclusive, se você não sabe, o Ictus Podcast não é só o literário é um programa que a gente faz em conjunto com o Ictus, mas lá tem muitos outros programas, inclusive neste mês tem uma conversa com o nosso amigo Thiago Melo, né, que já participou com a gente em alguns podcasts. Né, gente? Conversa deliciosa com ele lá, foi muito gostoso ouvir, então sempre tem entrevistas muito boas, prefácios de livros, tem pós-fácios de livros, tem o Veio na Maré, que apresenta autores, né, desse mês é a Lígia Fagundes Telles, a história dela é incrível, eu não conhecia também, que a Carol faz a narração lá, muito bom, então recomendo vocês ouvirem o Ictus Podcast também, tá? Termina o irmãos.com, vai lá no Ictus e ouve o da semana, que toda semana tem um episódio entrando no mesmo dia do podcast irmãos.com. Tem também o diário de leitura, gente, olha só, que eles vão lendo os livros, acompanhando, e aí você vai tendo a experiência, assim, pouco a pouco, junto com a leitura. Qual que vocês estão lendo agora? A gente tá no meio, em divulgação, né? A gente já terminou as gravações do Dois Irmãos do Milton Ratum, que inclusive é a lista obrigatória aí da leitura pra FUVEST. Então, se você conhece vestibulandos, é uma ótima oportunidade pra você indicar. Enfim, você vai ter que ler o livro de qualquer jeito, né? As pessoas que vão fazer a prova. E podem conversar com a gente trecho a trecho. A gente grava um episódio pra cada capítulo. A gente não faz a leitura do livro, a gente interage com o capítulo. Eu preciso dizer que acho que foi no último ou no penúltimo episódio que o Tan se emocionou demais, demais. Eu acho que é por isso que ele ainda não publicou. Você Ele ainda não precisa dizer publicou isso? porque realmente foi um momento assim de vulnerabilidade, tanto minha quanto dele. A gente se emocionou demais porque a história é fantástica e só tô esperando ele publicar pra gente poder fazer as divulgações. Esse episódio ainda não foi pro ar? Não foi, é por isso que eu estou gravando esse ainda aqui, não. entendeu? Pra ficar aí um É compromisso. porque tem os pontos de contato com a vida real, sabe? Aí Caramba! Olha só, Chico, fica a dica. Não é o Chico, é o Tan que Não, o Chico edita. não edita esse não, só eu. Viu? Mas, ó, o Tan falou assim, porque o vestibulando, ele tem que ler. Gente, tem a novela, tem YouTube, tem um monte de coisa que o vestibulando não lê, não. Mas não é exatamente,
Exatamente, é isso que eu ia falar. Não é igual, gente. Não é. Para de ficar lendo resumo. Vai ler. Não chupinha dos outros, não. É uma experiência boa. E é bom demais. Muito bom, gente. Mais um livro delicioso. Esse realmente valeu muito a pena. Quero um dia no futuro, quem sabe, lê-lo de verdade. Num livro, né? Mas no mês que vem a gente continua a nossa aventura aqui de literário, Clube Ictus e tanta coisa legal que vem pela frente ainda dessa parceria. Sim, um ano de história agora, hein? Em um Nossa, mês. Em um mês. Até lá, gente.